E, na sequência, eu gostaria de falar sobre esse tema que, de fato, é candente, é importantíssimo nesse momento, que se trata do transporte coletivo, desta greve. E eu quero aqui me solidarizar com os trabalhadores e com a população usuária de transporte coletivo. Afinal, no intenso debate que estamos presenciando sobre o transporte coletivo em Maringá, parece haver uma unanimidade, prezado presidente, que o atual sistema está falido. Todavia, as falas não apontam claramente qual seria o novo modelo, qual modelo a ser implantado. As falas, inclusive, às vezes deixam transparecer que não há uma solução, mas digo com todas as letras, há uma solução sim. Estão acontecendo 2 processos importantes na cidade, onde, inclusive, essa solução já foi apresentada. No processo de revisão do plano diretor e no processo de elaboração do plano de mobilidade municipal, podem se consolidar como ponto de partida para o novo modelo. Desde 2015, é preciso a gente lembrar isso, com a aprovação da emenda constitucional número 90, o transporte tornou-se um direito social, inscrito lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. O debate agora, qual é? Como financiar esse direito? Nós temos 2 grandes exemplos de financiamento, prezado Biazon. Na verdade, financiamento universalizado de política pública aqui no nosso país. Um é o financiamento da saúde e o outro da educação. E em ambos os sistemas, toda a sociedade paga, toda a sociedade financia e todos têm o direito de usar. Os estudos demonstram que é justo dividir as responsabilidades pelos custos do transporte público também, entre aqueles que optam por utilizar, inclusive incluindo aqueles que optam por utilizar o transporte individual, pois é consensual a necessidade de reduzir carros nas ruas, visando uma melhor qualidade de vida, visando uma cidade sustentável. E eu digo aqui com todas as letras, Maringá pode ser a primeira cidade do Brasil, com mais de 400 mil habitantes, a implantar a tarifa zero no transporte coletivo público. Hoje são 14 cidades brasileiras, mas estas que já implantaram, mas estas têm no máximo 150 mil habitantes. O atual contrato do município com a TCCC está gerando pendências judiciais com pedidos de indenização por parte da empresa que alega desequilíbrio financeiro e prejuízos desde o início do contrato. E hoje já cobra judicialmente a Maringá a bagatela de 50 milhões de reais. Maringá está diante de um desafio que inicialmente parece ousado, mas, na verdade, nossa cidade já reúne as condições iniciais para implantar a tarifa zero. De que forma? Alterando a lógica do financiamento que não cabe mais apenas ao usuário do sistema. É preciso, portanto, a decisão política de criar um fundo municipal para financiamento e efetivação dessa política que é redistributiva, levando em consideração as experiências das cidades brasileiras que já implantaram tal política. Maringá deve criar o fundo, e eu cito aqui algumas fontes de alimentação desse fundo: IPVA, recursos do estacionamento rotativo, parte do IPTU, subsídio estadual, fontes do município que já custeiam a isenção da tarifa, autorização para exploração do serviço de transporte coletivo sob demanda por aplicativo, que já é uma experiência de algumas cidades, e muitas outras fontes. A Prefeitura pode assumir o novo modelo e colocar Maringá à frente no Brasil em matéria de mobilidade sustentável. Ou então, a Prefeitura também pode ficar no atual sistema. Lembrando, e o meu colega delegado Luiz Alves tem toda a razão, que quando os liberais assinam um contrato, tem que cumprir. E se for assim, se ficarmos com esse sistema, que o gestor municipal priorize de fato o atual transporte coletivo, fazendo o quê? Criando um Conselho Municipal de Transporte Coletivo, uma diretoria de transporte coletivo, além de implantar uma
estrutura para fiscalizar de verdade a empresa, distribuindo fiscais de rua. Sabe por quê? Hoje tem um fiscal apenas. E, portanto, a prefeitura não sabe nem a quantidade de passageiros transportados. A prefeitura não tem domínio nem sobre a troca de pneus, sobre a quantia de combustível gasto pela empresa, sobre as informações contábeis em geral. Para fechar, eu digo o seguinte: que se faça, então, cumprir o contrato. Então, por 40 anos a empresa, que se trata de um dos maiores grupos, para finalizar, meus caros, que se trata de um dos maiores grupos de transporte urbano, composto por mais de 30 empresas no Brasil, que operam no ramo e que, portanto, deve ter, sim, condições para assumir o contrato que assinou, para honrar o contrato que assinou. O que não pode é a população sofrer as consequências da irresponsabilidade do ex-prefeito Silvio Barros, o gestor que assinou o contrato absurdo. Vereadora, eu prefiro o novo mandato. Por favor, concluir. Já. Concluindo, a oportunidade está aí, então, presidente. O que é que falta? Vontade política, coragem? Não sei. O que eu sei é que, na melhor cidade para se viver, é preciso dar uma atenção especial para essa parte da população que sofre as consequências de um contrato absolutamente irresponsável. Muito obrigada.